E aí, qual vocês observam aí? Quais vocês observam? Aí, logo no início aí da página 290 e 291. Nenhum, gente. A gente tem uma área bem extensa aí, né? Com vegetação nativa. A gente consegue ver rios, né? Tem um riozinho passando aí. Os elementos dessa paisagem são semelhantes aos elementos naturais do município onde você mora? Sim ou não? Não. Não, Sofia? Não. Mas aqui no Rio tem muita serra, né, gente? Tem muita região serrana, né? A gente consegue ver esse tipo de paisagem aí. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do relevo, tá? E os rios nas paisagens aí do município. Então, as paisagens dos municípios, elas são formadas aí por várias formas de relevo, tá? Os rios também fazem parte, tá, dessas paisagens. E a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre esses elementos que interferem no dia a dia, tá, do ser humano. Então, coloquem para mim na página 292 e 293, tá bom? A gente vai falar agora sobre o relevo. O relevo, ele é o conjunto de formas da superfície terrestre, tá? Então, quando vocês vão passando aí, tá, por alguns caminhos, vocês podem observar que tem, né, na superfície aí, tem algumas diferenças como subida, como descida, e tem algumas áreas que elas apresentam maiores altitudes, como morros, e outras com menores altitudes, como vales, tá? Essas e outras formas de relevo, tá? Fazem parte aí da superfície do nosso planeta. Então, para começar, logo na primeira imagem aí, vocês vão observar algumas paisagens de municípios que apresentam diferentes formas de relevo. Então, nós temos aí nessa primeira imagem uma área mais íngreme, tá? Pessoal, tem alguém fazendo um barulho aí, podia desligar por gentileza o microfone, tá? Para não interferir. Tá incomodando muito mesmo. Tá atrapalhando. Aí, olha só. Então, essa área mais íngreme aí é aquela área que apresenta um grande desnível, tá? Então, nessa primeira imagem, vocês podem observar aí que as moradias, elas estão construídas em áreas de morro, tá? Como é mostrado aí na fotografia. E essa foto é do município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Rose, você está me ouvindo? Ai, gente. Lucas, você está me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Sim, saiu alguém. Porque parece que travou aí, né? A internet. A Rose Acho que foi o Miguel que saiu. Não, mas antes da Rose sair, a imagem dela apareceu para mim toda alaranjada. Não, era a minha que tava fazendo assim aqui, ó. Não, não era a sua, não, a dela também. Rose, Miguel, estão me ouvindo? Caiu. Ai, caiu, né, Rose? Eu percebi aqui, na hora que eu olhei, tava. Voltei. Então tá bom. Isabelle, você tá me ouvindo? Então tá, porque apareceu aqui para mim tudo preto. Então, tá bom, qualquer coisa vocês me chamem, tá? E agora na imagem de baixo, vocês podem observar aí que é uma outra área, né, com um relevo mais plano, tá? Que mostra aí nessa fotografia, lá no município de Boa Vista. Na página 293, continuando aí, a gente também tem as formas de relevo lá nas paisagens rurais, e elas são diferentes umas das outras, tá? Nós temos esse município aí onde o relevo ele não é muito íngreme, e então a gente consegue observar aí, né, uma área extensa de lavoura. É uma área com relevo mais plano, que facilita o cultivo de plantações, principalmente com a ajuda aí dos maquinários agrícolas, tá?
como mostra nessa fotografia. Então, como é mais plano, fica mais fácil, tá, de usar esse tipo de máquina. E embaixo aí vocês podem observar que a gente tem agora um outro tipo aí, né? Um outro município com um relevo mais ondulado e mais íngreme, né? Com curvas de nível, igual vocês estão vendo aí, que são algumas técnicas que são utilizadas para o escoamento das águas, tá? Da chuva sobre o solo. Então, que geralmente carrega aí muitos nutrientes e sedimentos. Eles fazem essa técnica aí de curvas de nível, tá? Para que a plantação possa ser aí realizada no solo e ela fique protegida das águas das chuvas, tá? Então, o relevo, ele é um dos elementos que torna a paisagem urbana diferente uma das outras, tanto a urbana quanto a rural, tá? Qual das paisagens mostradas nas páginas 292 e 293 que apresenta o relevo semelhante aí de onde você mora? Qual que é, gente, que vocês acham aí que é semelhante aqui do local onde a gente mora? Ô, Lucas, não tá na hora de conversar no chat, não, tá? Tá, é porque eu tava falando que eu tava com muita vontade de comer alguma coisa, sei lá, um bicho. Você, daqui a pouquinho você vai parar, você vai fazer um lanche, tá bom? Nossa, imagina eu, tô morrendo de fome. E aí, gente, qual que é o relevo que vocês observam aqui? Planície, planalto. A gente observa mais a planície na área litorânea, né? E o planalto predomina mais, tá? Ouviram aí o que eu falei? Vou até mostrar aqui para vocês no mapa. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vocês vão observar aí o tipo de relevo que predomina aqui no Rio de Janeiro é o planalto, tá? Aqui, ó. Nesse mapa que eu tenho aqui, esse mapa aqui é do livro do 5º ano, tá, gente? Eu acabei de trabalhar com eles agora, essa matéria, porque eles estão vendo mais detalhadamente, tá? As formas de relevo. Então, vocês vão observar aqui no cantinho, observar na legenda, que o tipo de relevo que predomina aqui, ó, no Rio de Janeiro, é o planalto, tá? E a planície nas áreas litorâneas, tá bom? O planalto, ele é uma forma de relevo mais ondulada, tá? Com uma altitude variável aí acima de 200 metros, tá? Então, em relação ao nível do mar, tá? Então, continuando aí, página 294, pediu para a gente relacionar as fotografias, tá? Vocês conseguiram fazer, pessoal, as atividades? Tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Sim. Consegui fazer. Conseguiram? Ótimo. Então, olha só. Na página 294, eu vou ler o que está dentro dos retângulos e vocês me falem qual imagem que é. Pode ser? Então, olha só. Área rural de relevo plano propícia ao uso de máquina no trabalho com a lavoura. B. Isso. Parte urbana de um município ocupando área de relevo mais íngreme. Muito bem. Toda vez que falar de íngreme aí, lembra ele que apresenta um desnível aí, tá? Como no caso da letra A. O desnível é aquilo que não está nivelado, tá? Aquilo que não está planinho, certo? A igreja está localizada em um ponto elevado do relevo. Muito bem. E a gente tem aí uma grande extensão de lavoura em relevo plano. B. Perfeito, gente. Excelente. Todo mundo conseguiu pegar? Quer que eu repita? Tá tranquilo? Miguel, tá tranquilo aí? Tá tudo bem? Gente, página 295, tá?
A gente vai falar agora um pouquinho sobre a ação dos elementos naturais aí nas formas de relevo. Então, nós temos aí algumas imagens, tá? Como eu falei para vocês, o relevo ele pode ser transformado aí pela ação de diferentes elementos, como, por exemplo, né, a água, o vento, raiz de planta e até mesmo outros animais, tá? As raízes das árvores, gente, elas interferem aí porque elas acabam rompendo as rochas no subsolo e dessa forma elas conseguem transformar o relevo. Pessoal, desliguem os microfones de vocês, por favor, por conta do barulho. Tá bom? Obrigada, tá, gente? Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Aí vocês ligam o microfone de novo, tá bom? Então, olha só, a gente tem alguns exemplos aí como esses que transformam o relevo. Por exemplo, a gente tem essa formação rochosa aí, tá? Que fica lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi moldada aí pela ação de força da natureza e principalmente do vento. Olha só que legal que ficou essa rocha aí. Ela ficou com esse buraco, né? E a gente pode perceber que só uma parte dela tá assim. Aqui embaixo a gente já tem um cânion, né? Que é formado no Rio São Francisco, lá em Capitólio, tá? Esse cânion ele foi moldado pela ação de forças da natureza, aí já foi moldado pela força, né, da água, tá? Então vocês podem perceber aí que essa formação rochosa aí, ela é composta por extensos paredões aí que foram esculpidos aí com o tempo, né, por causa da erosão. Algumas ações da natureza também podem transformar o relevo rapidamente, tá? Como a ocorrência de um terreno ou a erupção de um vulcão. Aqui na página 296, a gente vai falar sobre a questão da ação do ser humano para transformar aí, tá, o relevo. Então, o ser humano, a gente já falou que ele transforma a paisagem para atender algumas necessidades, né, da gente. Então, o que aconteceu? Nessas duas imagens que nós temos aí, na página 296, vocês podem observar que para atender as necessidades de locomoção, o ser humano ele construiu aí rodovias, túneis, né? E transformou completamente o relevo aí dessa paisagem. A gente tem aí um túnel que foi construído, né, em uma rodovia que passa por um morro lá em São Paulo. Então, olha só para vocês verem, tem uma extensão bastante grande aí de vegetação nativa e eles usaram aí, né, construíram aí, usaram essa mata para ligar de um local a outro para facilitar aí o deslocamento das pessoas. Eles construíram aí esse túnel, tá? Embora eles conseguiram preservar uma parte aí da vegetação, a gente pode perceber, tá, que eles fizeram de tudo para preservar esse pedaço aí, mas a área que foi devastada foi bem grande, né, para construir o túnel, porque ainda tem as ruas que passam e a gente não está vendo como que ficou do outro lado. Já no finalzinho da página, vocês podem observar aí uma exploração de minério de ferro, tá? Lá no Pará. Então, o ser humano também modificou aí esse relevo para desenvolver atividades econômicas, tá? Como a produção agrícola, pecuária ou extração de minerais. Nessa imagem, a gente está falando de extração de minerais, tá? Então, o objetivo dessas imagens aí, gente, é para vocês observarem, tá? No município que onde vocês moram, quais transformações o ser humano fez no relevo, tá bom? Então, agora que vocês já sabem, né, que o ser humano ele está sempre modificando a paisagem para poder atender as necessidades, então vocês agora, com esse conhecimento, vocês conseguem identificar melhor quais foram as mudanças que o ser humano fez. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê muito túnel, né? Então vocês podem observar que eles fizeram muito túneis realmente para poder facilitar o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, tá? Bom, aqui na página 297, esse texto Cidadania no Dia a Dia, ele é muito interessante. Vou fazer o seguinte, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos.
Cada um lê um, pode ser? Eu vou começar lendo o primeiro e depois cada um vai lendo o parágrafo aí. Combinado? Então podem tirar os microfones do mudo, porque agora a gente vai fazer a leitura. Então eu vou falar um pouquinho sobre o deslizamento de terra e a ação solidária, tá? Algumas modificações que o ser humano faz no relevo são inadequadas e podem causar prejuízos para a sociedade. Um exemplo são as moradias construídas nas encostas de morros e que são impróprias para se viver, pois apresentam riscos de deslizamento. Quem continua? Muitas vezes, esses locais ocupam por moradias de pessoas que não têm condições econômicas para morar em outras áreas. Excelente. Alguém continua aí? Vamos lá? Quem quer continuar aí para mim? Isabelle, ninguém quer me ajudar? Continua você então, meu bem. Tá. Geralmente, quando acontece um deslizamento de terra, os moradores desse lugar sofrem com perdas materiais, como alimentos, roupas, móveis e moradia que podem ser soterrada. Além disso, os deslizamentos podem provocar a morte de pessoas que também ficam soterradas ou presas nos escombros das construções. Pode continuar, Isabelle, pode me ajudar. Quando acontecem tragédias como essas, ações solidárias são organizadas por uma ou mais pessoas, como no exemplo citado a seguir. Uma grande campanha coordenada pelo grupo Salada Solidária ganha força com o objetivo de recolher doações em favor das famílias desabrigadas pelas fortes chuvas que castigaram Manaus nos últimos dias, provocando deslizamentos e alagamentos. Ser solidário é oferecer ajuda àqueles que precisam sem esperar nenhum tipo de retribuição. A solidariedade é uma ação movida por bons sentimentos em relação das pessoas, principalmente as desconhecidas e necessitadas, independentemente da classe social, religião ou posição da política. Excelente, obrigada, gente. Olha só, então esse texto aí ele fala, né, sobre os deslizamentos, né, que infelizmente algumas pessoas não têm condições financeiras e acabam construindo aí as casas, né, nas encostas, então ocorre aí o risco de deslizamento de terra, aí os moradores acabam perdendo tudo aí que eles construíram, né, ao longo do tempo. Aí foi criada essa campanha do Grupo Salada Solidária para ajudar a recolher doações, né, em favor aí das famílias desabrigadas. Em sua opinião, os problemas dos deslizamentos poderiam ser evitados? O que vocês acham? Como que isso pode ser feito? Alguém quer falar? O que
que vocês podiam sugerir para essas pessoas aí, né, em relação aos deslizamentos? Como que eles Não poderiam construir ser casa no meio do morro. Ótimo, Sofia, uma sugestão. Evitar, né, construir casas aí nos morros, né, aonde tem tem essa grande chance, né, de ocorrer o deslizamento. Ô, Sofia, o que você acha como que pode ser feito isso? Qual sugestão você daria para que essas casas não fossem construídas aí nas encostas dos morros? Isabelle, alguém quer comentar alguma coisa? Não construir casa no meio do morro, né? Porque só acontece isso no meio do morro, os deslizamentos. Mas sabe o que acontece, que a gente percebe? É o que falou no próprio texto. Muitas pessoas constroem as casas nos morros porque elas não têm condições financeiras de construir em outros lugares. Então, elas acabam construindo lá no meio das encostas dos morros. Então, olha só, uma solução para isso seria ter uma ajuda, né, do governo para que elas tivessem condições de comprar um terreno num lugar que não fosse próximo às encostas dos morros, entendeu? Porque como elas não conseguem, né? Elas não têm renda suficiente para comprar uma casa num lugar mais adequado, elas acabam comprando os terrenos, né? Que custam um valor mais acessível, mas porém em lugares que vão trazer prejuízos aí, né? Para a vida delas. Gente, de que maneira você e seus colegas podem organizar uma ação solidária para atender as necessidades de pessoas carentes que vivem no município onde vocês moram? E aí, o que vocês acham que vocês podem fazer para contribuir? Tem alguma coisa que vocês acham que vocês podem fazer? Oi. Teve uma vez que o meu pai não tinha nada para fazer com um livro quando eu era bebê, e ele deu para uma pessoa que tinha um bebezinho em casa. Aí depois eles ficaram felizes e retribuíram. Eles nos deram uns chocolatinhos. É literalmente uns chocolatinhos. É tipo, só que é bombom dentro com brigadeiro dentro. Entendi. Ah, foi a forma que eles encontraram aí para retribuir, né? O que vocês fizeram por eles. Acho bacana. Gente, olha só. Página 298, então. A gente agora vai ligar aí, né? Vai escolher a sílaba correta, descobrir o nome de um agente de transformador do relevo e vai ligar a fotografia correspondente. Bom, a primeira é 1 mais 3. Qual que é a palavra? Água. Perfeito. A gente vai ligar em qual imagem? A última? Isso, na última, que é onde está acontecendo esses deslizamentos, né? Olha só que tristeza. E a do meio, 2 mais 4. Vulcão. O que é um Vulcão. deslizamento? Como é que é, Lucas? Me explica direito o que é um deslizamento. O deslizamento, tá vendo essa parte do morro aí na última imagem? Choveu muito. Aí, como choveu muito, a água foi arrancando essa vegetação que estava aí, tá? Nessa imagem do lado aí, e ela foi caindo aonde? Aí no asfalto. Então, o que acontece? Se continuar chovendo, essa parte aí desse morro, ela vai, a cobertura que vai saindo, acaba que ela vai ficando, o solo fica desprotegido, né? Então acaba que um pedaço aí dessa parte aí acaba derretendo por causa da chuva. Fica muito molhado, então começa a cair. Porque a terra, quando ela não fica muito molhada, ela não começa a dissolver, a cair? Sim. Parece que ela está dissolvendo. Aí o quê? Aí acontece esse deslizamento aí, ó. Igual aconteceu nessa área aí, ó. Tipo, pode botar um copo de terra ali,
aí depois botaram dentro. Vai ficar rodando o negócio. Mas aí no caso, como tem essa parte aí, né? De terra aí que você tá vendo, nessa encosta aí. Então, tem a terra parece que ela vai escorregando aí, tá? Aí do lado aí. Porque vai tirando essa vegetação verde que tem, então fica desprotegida, continua chovendo. Então parece que a terra vai tendo um escorregamento da terra aí. Então, o que vai acontecendo aí? Esse movimento do solo, ele vai cair aonde estiver perto. Então, no caso aí, caiu na rua, caiu aí nesse asfalto. Se tivesse passando um carro aí no exato momento, poderia ter acontecido um acidente, tá? Então, O pensamento era tipo uma rocha caindo em uma rua, entendeu? Uma rocha caindo assim, ó, entendeu? De bola. Eu já vi uma imagem que tinha uma. Eles estavam filmando, aí do nada eles ouviram um barulho. Eles foram para fora de casa, foram na janela, aí depois, quando eles estavam filmando, eles perceberam que estava alguma coisa caindo. 5 bolas. para esse bloco aí, né, de rocha ter caído aí, isso foi uma ação de muito e muito tempo, né, que foi descolando aí. Alguma coisa foi acontecendo. O deslizamento, na verdade, ele é um fenômeno, né, que é provocado pelo escorregamento da terra. A terra não estava sólida, não estava dura. Aí choveu tanto que ela começou, parece que estava tipo lavando ali aquela terra. Então, aquela vegetação que estava ali, ou seja, a rocha que você mesmo falou, ela vai escorregando. Então, o deslizamento é um processo erosivo aí, tá? De terra que vai caindo. Aí, no caso da imagem, caiu aí na rua, no asfalto, mas pode cair, igual a gente viu na página anterior, as pessoas podem construir as casas aí em terrenos, tá? Com um desnível muito grande, nas encostas de morro, acontece muito em morro, aí acaba que acontece esse deslizamento de terra, vai cair por cima das casas das pessoas que estão mais embaixo, entendeu? Então, deslizamento é isso, tá? Gente, do meio aí a gente tem o vulcão que vocês já falaram, então vocês ligaram automaticamente na imagem do meio, correto? E na última, 1 mais 2 mais 4 mais 3, qual que é a palavra? Acerviolano. Não. Você colocou letra onde não tinha. São 2 palavrinhas aí. E aí, o que vocês descobriram? Me contem. Ser humano. Ser o quê? Ser humano. Ser humano. Muito bem, Sofia. Ser humano. Ser humano. Isso mesmo. Aí vocês vão ligar em qual? Na primeira. Exatamente. Aonde está aí, né? Onde o ser humano mexeu aí na natureza para poder fazer aí, né, modificar essa área aí para o deslocamento aí, né? Ficar mais fácil. Isso mesmo. Bom, gente, página 299. Essa daqui, eu só deixei de fazer 2. A letra B e a C. Tá, ok. Então vamos lá. A gente vai fazer agora, tá bom? Leia a manchete a seguir. Quem quer ler a manchete aí para mim? Eu. Por favor. Afetados por deslizamentos de terra em TEF no recebem ajuda humanitária. Isso. Então a gente tem a sigla aí lá do Amazonas, né? Qual que é o assunto tratado aí nessa manchete? Quem conta? Afetado por Deslizamento de deslizamento de terra.
Então o assunto que está sendo tratado aí nessa manchete é a ajuda humanitária, tá? Que os afetados por deslizamento de terra em Tefé tiveram aí, tá? A ajuda que eles receberam. Quer que eu dite a resposta? Então vamos lá. Calma aí, tia. Posso começar? A ajuda. Ô Lucas, você respondeu aí, tá ok? A ajuda humanitária que afetados por deslizamento de terra receberam Saúde? amém. Saúde. Receberam, colocaram? Receberam? Sim. Em Tefé, Em Tefé, tá escrito aí na manchete. Tefé. tá. Em Tefé, no estado do Amazonas. Ponto final. No estado do Amazonas. Pronto. Ok? Ok. Todo mundo conseguiu anotar? Então tá bom. Sim. Letra B. Converse com os colegas e, de acordo com o que você estudou, escreva um dos fatores que levam as pessoas a construir suas moradias em áreas de risco de deslizamento de terra. E aí? Financeiras. Muito bem, Miguel. Excelente. Um dos fatores, gente, são as condições financeiras, né? As condições econômicas. São condições financeiras. Não ter condições financeiras para poder construírem, né, suas casas aí em áreas adequadas para se viver. Condições financeiras. Condições Tem mais? financeiras para construírem Construírem. suas casas Suas casas. em locais adequados. Em locais adequados
para se viver, ponto final. Para se viver, ponto final. Tranquilo? Uhum. Então, vamos lá. Gente, na letra C, pediu para vocês pesquisarem em jornais ou revistas ou na internet alguma ação humana, né, alguma ação aí humanitária que foi realizada após um deslizamento de terra ou outro tipo de ocorrência em que as pessoas precisaram de ajuda. Alguém conseguiu anotar alguma coisa? Pesquisar? Deu tempo? Como é que vocês fizeram? Ninguém conseguiu pesquisar nada, não? Não. Quem que falou? Eu. O que você colocou, Sofia? Eu botei assim, a tragédia. Isso aí foi pesquisado, tá, tia? A Tá. tragédia em Brumadinho ocorreu em decorrência do rompimento, obrigada, do rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração pertence a Vale. Casas foram destruídas e muitas pessoas morreram. Excelente. Você colocou uma notícia aí, né? Que retratou essa questão do deslizamento da barragem, né? Do rompimento da barragem que aconteceu lá em Brumadinho. E realmente teve uma ação humanitária muito forte, né? Lá na cidade de Brumadinho, que ficou, né? Por muito tempo ajudando as pessoas, tá? E, assim, isso foi importantíssimo até mesmo para dar esse apoio aí psicológico às famílias naquele momento, né? Que não estavam esperando por esse acontecimento. Pegou todos nós de surpresa. E, assim, esse apoio que eles tiveram foi fundamental para que eles, né, conseguissem aí a retomar as suas vidas, tá? Bom, pesquisei um aqui agora para ler para vocês, tá bom? Sobre chuva, tá? Uma cidade que foi atingida por chuva. Deixa eu ler aqui a manchete para vocês. Pelo menos 370 pessoas precisaram sair de casa em razão da elevação do nível dos rios e deslizamentos de terra no Rio Grande do Sul durante o último fim de semana. Então, isso aqui está falando agora do último final de semana desse mês, tá? Que as pessoas aí, elas ajudaram aí um município, tá? Onde as pessoas foram atingidos aí por causa das chuvas e deslizamento de terras. Então, essa ação contou com colchões, cobertores, alimentos e papel higiênico, entre outros itens que foram doados às famílias atingidas pela cheia do rio, tá? Isso aconteceu em Santa Cruz do Sul. Por conta da chuva, o rio encheu demais, acabou trazendo aí vários prejuízos para a cidade, tá? Devido às fortes chuvas. Então, provocou também deslizamento de terras, tá? Acabou que uma obra aí danificou 3 residências por conta desse deslizamento de terras, e eles fizeram aí essa ação humanitária aí com uma equipe, tá? Para poder ajudar essas 370 pessoas que foram atingidas, tá bom? Bom, eu acho importante vocês pesquisarem e registrarem isso aí, tá? De algum outro acontecimento que tenha acontecido, ou mesmo por aqui no Rio de Janeiro, ou em algum outro estado, igual a Sofia fez, ela colocou lá de Minas Gerais, tá? Essa questão aí, essa manchete dela, né? De Brumadinho. Eu acho importante vocês pesquisarem e colocar aí de alguma outra região, tá?
até mesmo para vocês aprenderem mesmo a fazer esse tipo de pesquisa, a colocar qualquer informação importante da manchete. A gente trabalha a língua portuguesa integrada com geografia. Então, se vocês tiverem um tempinho depois, não deixem de fazer essa pesquisa, tá, gente? Para poder preencher esse espaço aí, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrar então a nossa live agora, tá? Amanhã a gente vai continuar aí, a gente vai fazer geografia, a gente continua a nossa live, porém com a matéria de história, a gente encerra hoje de geografia, tá? Na próxima semana a gente continua aí com as lives, dando continuidade aos assuntos, tá bom? E amanhã a gente inicia de geografia. Então, bom descanso para vocês, até amanhã. Beijo aí, ó, para todo mundo. Tchau, tchau e até amanhã. Tá joia? Beijo, Adriana. Beijo. Obrigada.